irmãos, nós estamos na série da cruz, é a série onde nós falamos em um tópico relacionado à cruz, porque teremos a nossa Santa Ceia, e um dos objetivos dessa série é sempre manter o nosso olhar em Cristo, na cruz, ele ressuscitado, morto e ressurreto, porque esse é o Evangelho. Se perdemos o foco da cruz, se o sangue de Cristo derramado perder o valor para nós, nossa vida passa a ser uma vida, no sentido de igreja, um clube, uma vida vazia, uma vida sem sentido, porque a essência da vida é Cristo. E hoje nós vamos fazer a leitura de Isaías 53, começando a partir de Isaías 52, versículo 13. E eu vou fazer a leitura, diz assim, a palavra do Senhor. Isaías 52, versículo 13 em diante. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os de outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não viram entenderão. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto fui cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rir esteve da sua morte. Posto que nunca fez a justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os seus transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Glória a Deus por essa passagem. Isaías 52, 13 em diante. Aqui é o texto da profecia de Isaías, 700, por volta de 700 anos antes mesmo de Cristo vir, e nós já temos visto que Isaías é o quinto evangelho, e esse capítulo mostra claramente a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vemos como a beleza, de uma forma poética, como é traçado a trajetória de Cristo, e como ele vem cumprindo o propósito, como que ele vive, como que ele se ressuscita, e como que nós hoje somos o fruto deste trabalho do Senhor Jesus, cumprindo o propósito eterno de Deus.
Então, nós vemos aqui como título dessa pregação, o Cordeiro de Deus. Eu já iniciei na introdução que como é importante não tirar os olhos de Cristo. Como vai falar em Hebreus, que nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo e permanecer nele, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos então meditar nessa passagem e ver a respeito de Cristo. O que essa passagem fala a respeito de Cristo? Qual que deve ser o nosso olhar para o Cordeiro de Deus revelado aqui? Vamos começar então falando a respeito da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, nos 3 primeiros versículos do que lemos em Isaías 52, por que a sabedoria de Deus? Porque não é esperado, não se esperava a revelação do Filho de Deus, do profeta que foi profetizado por Moisés, de uma forma em que Deus, o próprio Deus, encarnasse e viesse em homem para poder trazer a redenção, trazer a mensagem e trazer sobre si o juízo para a salvação. Então a sabedoria de Deus é contrastante. Como é que começa falando lá em Isaías 52:13? Eis que meu servo procederá com prudência. Poderia ser traduzido como sabedoria, né, nessa passagem. E ele será exaltado e muito sublime. Então, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, se faz carne. E ele vem e se faz homem. E ele vai agir manifestando a sabedoria de Deus por meio da forma de servo. E ele é exaltado, ele é sublime, ele é elevado. E é assim que a sabedoria de Deus vai sendo manifesta no nascimento de Cristo, da forma como ele se comporta como homem. E aí no versículo 14 vai falar assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que qualquer de outros filhos dos homens. Isso pode ser uma menção da figura de Cristo na cruz, quando ele está desfigurado, e à medida o que ele traz sobre si o juízo de Deus. Pode ser também a sua encarnação, quer dizer, não havia nele nenhum aspecto de beleza, que é o que vai falar mais adiante. O fato é que, mediante a manifestação da glória de Deus, da sabedoria de Deus, da encarnação de Cristo na sua vida como homem aqui, o pasmar não é algo que se diz assim, nossa, que belo. Não, é tipo assim, a indiferença. O pasmar é tipo, é indiferente. Quer dizer, não tem simbologia nenhuma, não tem glória nenhuma na manifestação de Deus por meio de Cristo, porque ele se fez homem. E no versículo 15 vai dizer assim: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Ora, isso de fato é, é o contraponto do que aconteceu, porque no fundo as nações não viram a Cristo, não reconheceram a Cristo, não entenderam a respeito de Cristo, tanto é que o crucificaram. E mesmo após tendo feito isso, não entenderam e o evangelho foi então tido como algo a ser perseguido e os seus seguidores. Mas esse versículo aponta para o juízo final, onde todas as nações, reis, príncipes, pessoas estarão diante do trono de Deus e naquele dia verão que só Cristo é o Senhor. Porque hoje, naquela época como hoje as pessoas têm a completa. É, 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 veem o evangelho como algo espúrio, algo sem valor, algo sem glória, e por isso não se tornam para Cristo. E é exatamente aí que se manifesta a sabedoria de Deus. Onde o homem esperava a sabedoria, Deus fez de outra forma. Onde o homem esperava o poder, ele veio em fraqueza. Deus agiu de uma forma a se manifestar ao homem, mas somente aqueles que ele chamou. E aí está o privilégio daqueles que são eleitos e chamados, porque os eleitos e chamados verão e entenderão e viverão para Cristo. E aí que está a grande sabedoria de Deus para nós, trazendo salvação para os eleitos e condenação para aqueles que foram condenados ao juízo de Deus. É contrastante isso, não é? Pois é. Mas então iniciamos efetivamente Isaías 53, e a pergunta que começa é a seguinte: quem viu a sabedoria de Deus? E ele começa no versículo 1. Quem creu
em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ora, quem creu na pregação? Não, as pessoas não creram na pregação. As pessoas rejeitam, lá na época de Cristo, hoje rejeitam a pregação. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. O poder de Deus é fraqueza para o homem. As pessoas estão cegas e não atendem ao chamado e à vocação da pregação do Evangelho, que é Cristo, que se fez carne, se fez homem e morreu por nós. Isso é considerado como algo ridículo, abominável para o homem natural. Essa é a pregação, simples assim, e como diz a teologia, todo homem entende pela simplicidade, singularidade que é o Evangelho. Não há mistério na mensagem do Evangelho. Mas a quem foi revelado o braço do Senhor? E aqui está o grande poder e a grande continuidade da sabedoria de Deus manifestado através do Evangelho. Porque o braço do Senhor é manifestado sobre os corações, da qual Ele mesmo regenera, convence do pecado, que é a obra do Espírito Santo, e nos faz ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. A salvação pertence ao Senhor. Não há mérito nenhum no homem. Não é por uma decisão e vontade humana, mas é Deus a quem nos chama e nos faz ouvir, nos faz ver e atendemos então o seu chamado, e é nisso que vemos o braço estendido ao nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor, porque isso é o Evangelho. E vamos dar sequência. Então, aqueles que atendem, aqueles que o braço do Senhor é estendido, o que eles veem da sabedoria de Deus? E aí nós vamos ver quem? Cristo. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Isso aqui faz menção a respeito de Isaías mesmo, que tem uma profecia que viria da raiz de Jessé. É uma figura que aponta para outras profecias, ou seja, da descendência de Davi. Então a Bíblia está toda conectada, entrelaçada entre si. E quando a gente medita nas Escrituras, a gente vê essa coerência, essa unidade de pensamento, e entendemos melhor a palavra de Deus. E os que são eleitos entendem isso e veem isso. Os que não são eleitos abominam, rejeitam e acham uma grande besteira. Então o que vemos? Vemos que Cristo é da linhagem de Davi. Por quê? Porque existia uma promessa a Davi, segundo Samuel, capítulo 7, que nós já estudamos, e outras profecias a respeito do Messias, e essa linhagem, a manifestação da linhagem do profeta, do Messias, era através da linhagem de Davi. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ora, o grande autor da vida, porque ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. Ora, esse que é o criador de todas as coisas, como deveria ele aparecer na terra? Como alguém sem nenhum brilho, sem nenhum olho ou aparência que encantasse as pessoas? Sim, foi assim que Deus decidiu manifestar o Filho de Deus. Se olhou para ele e não se achou formosura. Não havia nem beleza que agradasse aos olhos dos homens. A grandeza dos homens hoje é se mostrar lindo, maravilhoso, na sua roupa, na sua forma de agir, nos seus trajes. Mas o Rei da Glória se fez homem, se humilhou e tomou forma de servo, e não havia beleza nenhuma nele. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que ele manifesta uma sabedoria que está além daquilo que nós podemos entender. O Rei da Glória se fez feio também. Se fez feio. E isso que nós vemos em Cristo. Versículo 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ora, quando Jesus começa o ministério dele, ele não tinha quem o sustentava. Quem sustentava foi as mulheres. Algumas mulheres que o Senhor, pelo Espírito Santo, foi levantando e sustentando ele. Ele era uma pessoa desprezível. As pessoas questionavam Cristo, com que autoridade você faz isso? As pessoas não davam valor ao Criador. Por isso que vai falar em João capítulo 1, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. O Criador da glória. As pessoas simplesmente viraram as costas para o Criador.
foi desprezado. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E é nisso que Jesus teve a simpatia por nós, entender o que é a natureza humana, ter fome, ter sede, andar grandes distâncias a pé, ter limitações de sono. Quando os discípulos começaram, alguns quiseram seguir Jesus, ele falou assim: olha, os covis têm os seus lugares, os animais têm onde dormir, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Homem de dificuldade, de dores. Mas quem é esse homem? É o autor de toda a terra, de todo o céu, o ouro e a prata lhe pertencem, ele tem tudo. Mas como homem, ele não tem nada e ele ainda padece dores. E como um de quem os homens escondem o seu rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ou seja, é como um pobre qualquer que você olha e você fala: meu, não chegue perto. Você está fédito, não me interessa porque você não tem nada a me trazer de valor. É mais ou menos isso como as pessoas pensam hoje. Você vale o que tem. Se você não tem nada, você não é interessante e não quero você aqui. Você não é bem-vindo. É assim que os homens viam o Filho de Deus. Vamos parar aqui por um minuto e pensar: o que isso realmente nos diz? Nos diz que quando nós cremos em Cristo, nós não queremos chamar a atenção pela nossa beleza. Nós não queremos ser melhor que as pessoas. E entendemos que o padecer e que as dores farão parte do nosso caminhar com Cristo. Entenderemos que o fato de queremos amar a Cristo e andar com Cristo, seremos desprezados como Ele. Por quê? Porque você traz a identidade de Cristo em você, você ama Cristo. E é isso que faz com que você se assemelhe a Cristo. Porque o seu modo de ver a vida não está mais agora ligado às questões naturais, mas está ligado àquele a quem você ama. A sua forma de pensar, os seus valores é completamente diferente. E é nisso que está a nossa glória, de compartilhar nas mesmas dores de Cristo Jesus. Porque não fomos chamados somente a crer em Cristo, mas também a partilhar do seu sofrimento, que é exatamente esse. Mas vamos seguir então aqui. Versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o poder do que tem dito esse versículo. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É esse o objetivo central na encarnação de Cristo. Jesus foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. O homem, quando foi criado no Éden, não foi criado para a morte. A morte entrou por decisão, escolha e livre do homem. O homem não foi criado para morrer, mas Cristo nasceu para morrer, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, tivéssemos a nossa alma liberta, a nossa mente renovada, um espírito novo, uma identidade nova, e essa dor e esse peso Cristo levou sobre si na cruz. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Presta atenção nisso aqui. É nisso que nós temos e devemos ter a grande gratidão por Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos o perdão de Cristo, as nossas transgressões e as nossas iniquidades estariam sobre os nossos ombros e o castigo eterno e o peso da condenação do inferno seria certo para nossas vidas, além da nossa vida opressa, cativo do pecado nesta vida. Mas se nós realmente vemos a glória de Cristo, a sua obra, vemos que nele e somente nele temos paz. Fomos sarados na nossa alma. E quando eu e você somos convertidos e arrependidos pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra, nós sentimos essa paz e nós somos sarados. E há um grande sentimento de gratidão do perdão de Deus pelos nossos pecados. E nós olhamos para Cristo com amor. Nós olhamos
para a cruz com gratidão e nós bendizemos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, porque esta vida passará rapidamente e nós haveremos de estar diante do trono de Cristo. E naquele dia, após soar a sétima trombeta, os que foram escritos no livro da vida estarão assentados diante do Senhor, recebendo a coroa que nos foi prometida. Nosso pecado será extinto, não haverá mais pecado. Estaremos diante do Senhor eternamente, bendizendo o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo nos traz gratidão, nos faz entender que nós somos perdoados e por isso perdoamos as pessoas. Não tenho pessoa que a gente não possa perdoar, porque nós entendemos o verdadeiro perdão e nós temos paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo por quê? Por causa de Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Bendito seja o teu nome. O que crer da sabedoria de Deus? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ora, ao ver a glória de Cristo, ao ver a sua obra, a sua encarnação, os desígnios eternos de Deus, além de ver isso, nós vamos ver outra coisa, que nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, pecadores, nascemos em pecados e destituídos de Deus. Não existe isso que já era crente desde quando do berço, porque meu pai e minha mãe eram crentes. Não. Não existe isso. Eu sempre fui uma pessoa boa, sempre fiz, fiz caridade, sempre fui uma pessoa agradável. A ética não salva. Todos nós somos pecadores, nascemos separados de Deus, não há um justo nenhum sequer. Somos como ovelhas desgarradas. O que vemos? Quando nós vemos as nossas trevas, nosso pecado. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor interviu no nosso caminho. O Senhor interviu no nosso caminho e rompeu com o pecado e não nos permitiu continuar no caminho para a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é um dos versículos que muito fala ao meu coração, porque quando a gente está diante de injustiça, quando a gente está diante de situações que a gente tem razão, quando a gente quer brigar e falar, quando a gente tem direito e você quer se levantar, então eu me lembro desse versículo, que o Filho de Deus, o Senhor da glória, tendo todo o direito e podendo fazê-lo livremente e com todo o direito, se calou. Então nós, olhando para Cristo, fala: Senhor, eu vou calar minha boca, porque o Senhor fez assim em meu favor. E eu, como filho amado em Cristo Jesus, não posso usurpar daquilo que o Senhor me chamou para ser uma ovelha, um servo obediente, como filho de Deus, e não abrir a boca. Não porque você não tem direito a querer, mas porque você entende que a justiça não virá dos seus argumentos, a justiça não virá pelas suas boas obras, a justiça e as coisas não virão pelo seu esforço, mas virá do Senhor Deus. Crer nele, confiar nele. Então a gente passa a ser manso, como Moisés. Veja, ele não teria direito de tantas coisas, mas ele se calou. Então o Evangelho nos faz parecer como Cristo. Ser manso, ser paciente, dar a segunda face. Não porque a gente é bom, mas porque o Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo e a palavra começam a mudar a nossa forma de pensar, de reagir. Porque nós não somos desse mundo, nós não vamos querer brigar com as pessoas, mas porque nós entendemos que o Senhor Jesus não abriu a boca e eu também tenho que estar calado. E nós só fazemos isso pelo poder e capacitação do Espírito Santo de Deus, porque nós não somos capazes de fazer isso. Mas glória a Deus,
que ele não somente nos perdoou, nos salvou, mas ele também nos deu o Santo Espírito para viver e experimentar. Então, quando eu e você estivermos numa situação e nós calarmos a nossa boca, é o Espírito Santo agindo em nós, trabalhando em nós, nos fazemos compreender o que que é ser uma ovelha e não um matadouro, e ficar calado e levar, muitas vezes, o peso de erro de outros. E você ficar calado, esperando que o Senhor intervenha. Senhor, faça cumprir essa palavra em nós. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Ora, o que nós vemos aqui em Cristo é que ele veio com o propósito que Deus tinha designado, que ele morreu não por uma calamidade, da que as pessoas confundiram Cristo, mas porque Deus tinha traçado isso com o propósito eterno de nos salvar. Versículo 9: designaram-me a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E aqui nós vemos que a história, quando Jesus morre e vai para os sepulcros separado, e está sepultado entre os ricos, a história vai dizer e confirmar essa profecia, mas nós vemos que Jesus era homem e ele foi santo, ele é Deus, e ele não pecou, ele não se achou nenhum pecado em Cristo Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Versículo 10. O que podemos professar da sabedoria de Deus? O que, então, vendo disso a respeito da glória de Deus em Cristo, da glória de Deus nos seus planos, da glória de Deus no propósito dele manifesto em Cristo, nós lemos o versículo 10. Todavia, o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Talvez essa seja dos versículos que nos pare para pensar quando nós dizemos para Deus: Deus, por quê? Isso parece ser injusto, porque o Senhor escolhe a uns e não aos outros. Senhor, é injusto que as pessoas morram, é injusto que aconteçam tal coisa e tal coisa a gente não entende. Mas quando nós olhamos para Deus, ele diz que agradou moer o seu próprio filho e o fez enfermar para que eu e você pudéssemos ser salvos. Não parece injusto? Não, mas não é. E Deus fez isso e agradou, não que ele teve prazer nisso, mas por amor ele fez isso. Fez com que Jesus Cristo levasse sobre si o seu e o meu pecado. O próprio Pai trazendo juízo sobre o seu Filho, para que hoje eu e você pudéssemos ver a glória de Deus, ser sarado por Ele. E esse foi o plano que Deus traçou. E é isso que nós professamos. Quando Ele der a sua alma uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, eu e você hoje, que professamos a Cristo, conhecemos a Cristo, nós somos frutos dessa obra em que o Senhor fala, a sua posteridade se prolongará os seus dias e prosperará nas suas mãos. Nós somos o resultado e o fruto do Espírito Santo de Deus, do trabalho do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje como cumprimento desta palavra, desta profecia. Versículo 11. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e de sua alma, e ficará satisfeito. Eu e você somos o prazer de Cristo Jesus. Homens e mulheres pecadores, condenados ao inferno, mas ele olha para nós com prazer, porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ou seja, nós somos regenerados em Cristo Jesus. Ele levou sobre si a nossa iniquidade. Agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justos por causa dos méritos da obra de Cristo. Nós somos santos pela santidade que nos foi agora. Nós somos vestidos de uma nova mente, de um novo comportamento pela capacidade do Espírito de Deus. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Evangelho.
a respeito da morte e ressurreição de Cristo. E é por isso que nós, olhando para isso, devemos nos alegrar e sempre lembrar, porque esse é o fundamento que nos sustenta. É isso que nos faz ver o propósito da nossa vida. Nós somos de Cristo, somos eleitos, somos salvos para ver a glória, entender a glória, professar a glória e viver para a glória de Deus. Porque o Evangelho é comunhão com Ele, é partilhar da mesa do Senhor. Aplicação. Nós estamos no dia de Santa Ceia e nós esquecemos da cruz nas atitudes e nos valores que nós temos no nosso coração. Os valores de ser formoso não quer dizer que você não queria ser bonito, mas onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E quando o seu coração está em Cristo, você vai se vestir da mentalidade de Cristo, de viver para Cristo, de falar, de ter o seu comportamento que resplandeça aquilo que você adora, que você ama. E aí que entra a grande reflexão, se a minha vida, se a sua vida reflete o seu amor por Cristo, se os seus valores, se a sua fala, se os seus pensamentos, se os seus planos estão voltados para a glória de Cristo. E é nisso que nós vamos ser provados, porque o Senhor não nos prova para que nós sejamos reprovados, mas Ele nos prova para que sejamos aprovados e cresçamos à imagem do Filho de Deus e as pessoas sejam atraídos a Cristo por nosso testemunho. Amém? Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir, fala. Isso está te ouvir, fala, Senhor. Fala o meu Jesus no meu coração. Meu coração. Jesus, meu coração.